Agradeço a todos aí a participação. Hoje eu tenho um grande amigo, para mim, o melhor psiquiatra aqui de Cuiabá, Dr. Rodrigo Jesus. E a gente vai bater um papo hoje, falar um pouco sobre o diagnóstico de doenças graves, né? A gente vai falar de câncer, mas de uma forma geral, aquele paciente que tem um diagnóstico de doença grave e como a gente vai lidar com esse paciente, né? Quais são as barreiras, quais são os mitos, quais são os receios, quais são as dificuldades que esse paciente tem. Então, hoje o tema vai ser esse, Rodrigo. A gente vai falar realmente sobre como abordar esse paciente e quais são as dificuldades. É um prazer tê-los aqui. Espero que o conteúdo seja relevante para todos vocês. E, se for, agradeço. Dê um like, abençoe a gente aí com like, compartilhe com mais pessoas para que a gente possa estar abençoando outras pessoas também. Rodrigo, seja bem-vindo, meu amigo. Você não sabe o prazer que eu tenho de estar com você aqui nessa live aqui para a gente estar conversando a respeito desse assunto. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos. As gentis palavras que você falou agora. Realmente é muito importante falar sobre isso, né? O adoecimento mental hoje é uma coisa muito presente. E a gente sabe que os quadros de doenças graves, como doenças oncológicas, são extremamente danosas à saúde mental. Então, esse paciente vai, com certeza, além do sofrimento ocasionado pela doença oncológica, vai ter um sofrimento também por uma depressão, ansiedade ou até um outro quadro pré-existente que possa ter. Pô, Rodrigo, legal. Você abordou uma coisa assim que eu acho interessante. Hoje a população ela está doente, né? E às vezes, quando a gente fala de doenças mentais, ainda existe um certo preconceito, né? Falar assim, vou no psiquiatra, existe um certo preconceito. Alguns anos atrás, a pessoa tinha o preconceito de ir no psiquiatra e ela ia no neurologista. Ela fala assim, não, tô acompanhando com o neurologista, né? Não estou acompanhando com o psiquiatra. Tem mudado isso, né, Rodrigo? Hoje as pessoas, elas têm procurado mais, elas estão com a cabeça mais aberta. Não é o fato de você estar num psiquiatra significa que você tenha aí uma doença mental incapacitante, né, do dia a dia. Mas, assim, como é que é o seu dia a dia? Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho quem é você, né? Quem é o Rodrigo, onde você nasceu, da sua faculdade, como é que você escolheu fazer psiquiatria. Eu queria que o pessoal entendesse um pouquinho mais aí e conhecesse um pouquinho mais de você. Então, vamos lá. Eu sou do Mato Grosso do Sul, mas eu cresci em Cuiabá, né? Minha família era muito pequena, eu cresci aqui, estudei, me formei aqui em Cuiabá, me formei na Unic. E você sabe que você acompanhou minha formação, você foi meu professor. Verdade. Foi meu primeiro professor de semiologia que eu tive. Verdade, viu? Depois eu comecei a acompanhar cirurgia com ele, assistindo às cirurgias no Hospital do Câncer. Queria ser cirurgião e tal, aí depois eu formei, e aí eu fui ver um pouquinho mais, trabalhar na prática. Acabei gostando da psiquiatria, havia passado um concurso, né? Fui trabalhar, gostei da psiquiatria e então resolvi fazer a psiquiatria, né? Foi muito gratificante do ponto de vista de como pessoa, entendeu? Acho que a psiquiatria trouxe muitas coisas boas para mim nesse sentido, né? De humanidade e tudo mais. E o que eu posso dizer? Eu sou psiquiatra, né? Trabalho com diversos transtornos mentais, né? Sou pós-graduado em dependência química, né? Também sou graduado em psiquiatria forense. E a gente atua hoje na rede privada, né? E eu também sou concursado no CAPS, Álcool e Drogas de Várzea Grande. Legal. Também trabalho como preceptor da Univag e também recebo como preceptor os residentes do Adalto Botelho lá para rodar com a gente na dependência química. Rodrigo, excelente. Eu conheço o Rodrigo há muitos anos, né, Rodrigo? Acho que já tem aí quase uns 20 anos. Não vamos falar muito disso, porque, né? Que você formou tem quanto tempo? Eu formei em 2009. 2009. Tem 15 anos. Tem 15 anos. 15 anos que a gente se conhece. Mas, porque quando eu comecei a rodar na semiologia, era segundo ano. Segundo ano. Então você pega menos quase 4 20 anos. Quase 20 anos. O Rodrigo sempre foi essa pessoa extremamente comprometida, né? Mesmo quando eu era aluno, eu até achei que o Rodrigo ia ser cirurgião, porque na época ele falava assim, professor, posso ir lá no hospital de câncer, ver se a cirurgia pode? O Rodrigo ia, sempre foi uma pessoa muito interessada, sempre fez perguntas muito propositivas, então assim, sempre teve essa maturidade. E hoje, além de tudo isso, eu posso dizer com muita certeza que o Rodrigo é uma pessoa extremamente humana. Então, o Rodrigo hoje, ele tem um dos motivos de eu trazer, da gente conversar, o Rodrigo, ele pensa muito igual eu, né? O dinheiro, ele é consequência no que a gente faz na vida.
Então, o Rodrigo, ele sempre tem essa preocupação muito grande com os pacientes dele, ele tem uma preocupação muito grande com os alunos, e eu tenho certeza, Rodrigo, quem está passando com você hoje aí, tem só a ganhar, né? Porque você, além de ser uma alma muito boa, uma pessoa extremamente positiva, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, da importância da psicologia positiva, né? Eu acredito que você também faz isso aí com seus pacientes, né? Então, assim, hoje nós temos uma população doente, né? Isso é a nível mundial. Hoje as pessoas perderam a sua identidade, elas não têm mais noção do que movem elas, né? E se você acredita ou não em Deus, né, isso é uma coisa muito pessoal, mas as pessoas elas perderam a referência. E quando eu falo perdeu a referência, perde a referência em relação ao nosso Criador, ao nosso Pai Eterno, perde a referência em relação à família e perde a referência em relação ao país, em relação à sociedade. Independente disso, a gente aqui não está aqui para falar de viés político, né? Que aqui a gente é voltado para o paciente, voltado para pessoas. Mas você tem percebido isso, Rodrigo? Você acredita que as pessoas, como eu acredito, têm perdido essa identidade? Quem elas são realmente, né? O que move essas pessoas? Então, o mundo contemporâneo, ele é um mundo muito acelerado. Então, a informação que você tem hoje, ela já é velha, porque já saiu uma nova. Isso. Assim como o celular se modifica a todo instante, as informações também mudam, e muito rápido. Então, a gente não consegue acompanhar tudo. E cada vez mais a gente é cobrado. Então, a gente é cobrado em ser um profissional de excelência, a gente é cobrado em ser um pai de excelência, a gente é cobrado em ser um ser humano melhor, porque a gente está sempre ligado à rede social. E a rede social traz isso. Traz uma... perfeição. Neverlândia, uma terra do nunca. Tudo uma é coisa, perfeito. tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. Parece que as pessoas não têm contas, parece que as pessoas não têm problemas, não têm conflitos nos relacionamentos, né? Então, todo mundo está feliz, todo mundo está ótimo, e as pessoas acabam se cobrando também. Por que eu não sou feliz? Isso aí. Por que eu não consigo ser feliz? E isso vai se tornando uma pressão. Então, ela tem pressão do trabalho, ela tem pressão dela mesma, por que ela não alcança o sucesso? Às vezes fala assim, em questão financeira, muitas pessoas se preocupam com isso, com o status financeiro, quando que eu vou conseguir chegar onde eu quero? Isso gera uma angústia, gera uma ansiedade e muitas vezes um adoecimento nessas pessoas, entendeu? Então a gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa ter uma ponderação para que a gente possa viver essa vida de uma maneira muito mais leve, né? Muito mais sustentável no ponto de vista social, humano, econômico também, né? Do que a gente precisa realmente para viver, né? Quais são as minhas projeções, onde eu quero estar, mas coloque coisas tangíveis, metas tangíveis, para que você não sofra tanto com relação a isso. Rodrigo, fantástico, né? Eu acredito nisso também, né? Como a informação está cada vez mais velha e a gente está consumindo cada vez mais conteúdo digital, igual agora, né? A gente está transmitindo aqui ao vivo, né, para o pessoal aí do Instagram. Gostaria mais uma vez de pedir para vocês aí, né, like, compartilhem, que a gente vai falar de muita coisa interessante aqui agora, tá? Essas informações realmente elas estão ficando cada vez mais obsoletas e ninguém posta as dificuldades que a gente tem na vida. E a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai ter momentos bons e momentos ruins. Sim. Faz parte de todo o processo. Eu estava falando aqui nos bastidores, eu sou uma pessoa de muita positividade, sou uma pessoa que sempre vejo o lado positivo das coisas, mas teve um momento da minha vida que eu precisei da sua ajuda, né? Teve um momento da minha vida em que eu tive dificuldade em assimilar as dificuldades que eu estava passando sem ter uma ajuda de um profissional, de um psiquiatra, de tomar um medicamento. E faz parte, está tudo bem. O mais importante é eu entender que eu não sou um super-homem, que eu sou um ser humano, que eu erro, que eu cometo falhas e eu aprendo com os meus erros. Então a vida ela é feita de acertos e erros. A pessoa que eu sou hoje, eu devo muito a isso. Eu devo aos acertos que aconteceram na minha vida e devo muito também aos erros. Então, assim, se hoje eu aprendi determinadas coisas, foram com os meus erros também. Então as pessoas elas têm que entender que
E isso faz parte da vida, faz parte do processo. Hoje, talvez, não esteja dando tudo certo na sua vida, mas daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai dar certo. Basta você ter paciência, ter fé, ter perseverança e fazer o que você falou, Rodrigo. Olha, eu tenho um objetivo. Qual que é o meu objetivo? É melhorar a parte financeira, é restaurar meu casamento, é ter mais conexão com os meus filhos, é comprar aquela casa que eu tanto sonhei. Então, trace um objetivo, entenda de onde você está partindo, para onde você quer chegar. É o que eu digo para as pacientes oncológicas, Rodrigo, porque realmente, quando a gente faz um diagnóstico, não é fácil. Né? A primeira sensação que eu vejo é aquela sensação de negação, que tem algumas fases até a pessoa assimilar a doença, né? Mas o que eu coloco é sempre a psicologia positiva, falar que se ela focar, se ela tiver fé e tiver consistência no tratamento dela, aquilo vai dar certo. E tento colocar ela na vida real. Mostrar para ela que aquilo é um fato, realmente está acontecendo com a vida dela, que ela vai passar por um processo, mas ela vai passar. Então, assim, na sua experiência, como é que funciona? Você, quando pessoas te procuram, né? Tem um diagnóstico aí de uma doença crônica que não tem cura, ou eu tenho aí um diagnóstico de câncer, como é que você orienta essa paciente nesse processo, nessa transição do diagnóstico até o tratamento? Então, assim, tenho pacientes que já me procuraram, eu já tive pacientes em comum com você, pessoas que trataram com você e graças a Deus estão bem hoje, deu tudo certo, mesmo tendo naquele momento ali um prognóstico não muito favorável, essas pessoas conseguiram fazer a cirurgia, fazer o tratamento e hoje estão bem, até livres de medicamentos psiquiátricos hoje, porque passou por esse período, então hoje estão com a sua saúde mental restabelecida, então foi um processo, foi um período, mas dentro dessa perspectiva, analisando, é muito difícil quando você pega um paciente jovem, né, e ele tem de repente um diagnóstico de uma doença oncológica, porque ele está na fase mais produtiva da vida. E quando você pensa numa doença oncológica, você pensa sempre na pior perspectiva, né, porque você vai perder funcionalidade. Muitas vezes você vai precisar fazer quimioterapia, tem efeitos colaterais, muitas vezes são tratamentos caros, longos, que vai demandar da família. Isso vai ocasionar um estresse na família. A família vai ficar muitas vezes adoecida. O estresse como a irritabilidade? Não, cansaço, dificuldade de lidar. Por quê? Porque demanda, existe uma preocupação, existe uma esperança sempre de que vai melhorar. E às vezes nem sempre o primeiro tratamento vai ser o melhor tratamento, mas vai ser um adjuvante para um tratamento mais efetivo lá na frente. Então, tudo isso faz um desgaste emocional muito grande. Então, isso leva a um estresse na família. E essa rede de apoio é muito importante. Então, como você disse, a primeira coisa é olhar nesse ponto de vista mais positivo, de que você tem um problema e agora vamos tentar melhorar, o que nós podemos fazer para corrigir esse problema. Fazer uso das medicações como uma forma terapêutica, como uma forma de aliviar os sintomas, mas também ter um estilo de vida muito mais adequado, mais equilibrado, para que você possa, dessa forma, dar condições ao seu organismo a lutar tanto contra essa doença oncológica, quanto o transtorno mental, que pode ser um transtorno pré-existente, ou pode estar acontecendo por conta dessa doença. Então, estilo de vida, rede de apoio é extremamente importante. Entendeu? Então, a gente sabe que, dentro de uma perspectiva do adoecimento, você tem fatores do indivíduo, fatores genéticos, né? Mas fatores também sociais, econômicos, que vão levar a esse adoecimento. Então, quanto mais suporte você dá, com uma família presente, com apoio, com recursos, né, emocionais a esse paciente, isso vai se tornar mais leve. Isso, com certeza, você vai ter uma positividade muito maior. E como é importante a família, né, Rodrigo? Eu sempre oriento dessa forma mesmo. Muitas vezes você não precisa colocar na sua testa ou escrever, né, que você está fazendo tratamento. Você pode muito bem, né, no seu ciclo ali de intimidade, né, no seu ciclo familiar, nos seus amigos mais íntimos, de compartilhar. Não tem medo de compartilhar as suas dores, não tem medo de falar sobre os seus receios. O dia que quiser chorar, chore realmente, né? Não pense você, como eu falei, não pense você que você é o super-homem ou a Mulher Maravilha, como já aconteceu comigo. Eu sempre achei que eu era forte, que eu consegui, e de repente você precisa de uma ajuda. Sim. Então, assim, é muito importante
esse apoio dos amigos, esse apoio das pessoas mais próximas da família. Mas você é forte pra caramba, cara, que as pauladas foram grandes, foi entendeu? Grande, mas assim, entendeu? Foi grande as pauladas, mas assim, você foi muito bem, graças a Deus. Eu acho que essa questão da fé também, né? Que você muito importante. Tudo mais. Até hoje. E não deixou de acreditar em você, né? Você até hoje. Conseguiu acreditar em você, na pessoa que você era. Sim. E que o que você estava passando aquilo ali era algo pontual, era naquele momento. Sim. Então isso foi fundamental. Na nossa vida, eu sempre fui uma pessoa muito grata, né? Gratidão sempre foi uma coisa muito fundamental na minha vida, e eu acredito que o meu sucesso, parte dele vem disso, né? Eu sempre vejo, mesmo nas coisas ruins, eu vejo um lado positivo, o que eu posso aprender com aquilo, né? Não deu certo, o que eu posso aprender? Isso é com relacionamento, com negócios, da minha vida profissional. Então, isso nunca me desanimou. Eu sempre tive um objetivo. Outra coisa que eu vejo, a dificuldade que as pessoas têm, é não enxergar além do primeiro passo. Então, assim, é fundamental. E uma coisa que eu aprendi, sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande, né? Você fala assim, não, eu vou sonhar, pode ser um sonho, realmente. Mas as coisas na nossa vida, elas começam com um sonho. Então, assim, ter um foco, saber onde você quer chegar, você vai traçar um caminho para você seguir e comemorar os pequenos resultados. Então, assim, não adianta eu querer correr 42 quilômetros, sendo que eu não estou correndo nem 2. Mas eu tenho que comemorar o dia que eu estiver correndo 2, eu vou passar para 3, para 5. Com determinado tempo, eu vou estar correndo os 42 quilômetros. E a gratidão na nossa vida. Eu falo muito isso também para o paciente oncológico, pelo seguinte fato. Eu acordei, eu respirei, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho comida na minha casa. E aqui no Mato Grosso eu falo que tem um ar-condicionado, né? Eu tenho que ter gratidão na minha vida. Se eu tenho outros problemas, esses problemas eles não podem ser o foco do meu dia a dia. Por quê, Rodrigo? Você vai falar um pouquinho agora da depressão e da ansiedade. E é uma frase, um jargão antigo que a gente escuta, né? Fala assim, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. E pelo fato das pessoas estarem aceleradas, inclusive as pacientes oncológicas, elas estão pensando lá na frente, sendo que ela não está fazendo o que ela tem que fazer hoje para ter o resultado lá na frente. Ou, se não, estão pensando no passado. Eles estão pensando numa mágoa, num problema com o filho, num problema com o marido, num problema com o pai, que está repercutindo na doença dela, que muitas vezes o fator emocional, ele altera o sistema imunológico e dificulta realmente o tratamento. Então, assim, ou a pessoa está presa no passado, ou ela está presa no futuro e ela esquece de viver o presente, né? Então, assim, fala um pouquinho para a gente também aí de ansiedade, de depressão. Então, isso é muito comum nos pacientes que passam por quadros depressivos, né? Esse sentimento de culpa, esse sentimento de que alguma coisa errada ela fez. Isso é característico da doença. A doença muitas vezes causa isso. Mas tem muitas pessoas que às vezes elas não estão deprimidas, mas elas já vêm carregando uma culpa do passado há muito tempo. O que vai somatizar e vai se somar para vir causar uma depressão, vir ter um desfecho negativo. Então a primeira coisa que eu oriento as pessoas é o seguinte: se perdoe. Isso. Se perdoe daquilo que de repente você cometeu, o que você chama de erro, vamos supor, né? Se você acha, eu cometi um erro, se perdoe do seu erro. Isso. Entendeu? A vida, na verdade, é feita de tentativas e erros. A gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo. E no curso do aprendizado, o errar faz parte desse aprendizado. Então, se você teve um relacionamento que não foi o ideal, se você teve brigas, rompimentos, se você teve uma escolha profissional equivocada, alguma outra questão desse gênero, se perdoe, recomece, né? Sempre há tempo para você mudar o que pode vir a acontecer na frente, entendeu? O passado já foi, a gente não vai conseguir mudar o passado. Então deixa o passado quieto, se perdoe e viva o seu presente. O que a gente tem? A gente tem o hoje, a gente tem o presente. O passado já passou, eu não consigo mudar. O futuro vai chegar, ele não chegou ainda. O que eu tenho? Eu tenho hoje. Isso. Então hoje eu posso acordar e fazer diferente. Isso aí. Hoje eu posso ser uma pessoa feliz, hoje eu posso ser uma pessoa melhor. Inclusive hoje eu publiquei, coincidentemente, assim, uma coincidência mesmo, eu publiquei no story, vamos fazer um combinado hoje. Vamos fazer de tudo para você ser feliz.
Isso. Então, você tentar tornar o seu dia melhor, tentar tornar o seu dia mais prazeroso, cuidar de você. Eu falo para os pacientes, olha, cuida de você. Às vezes eu venho os pacientes para mim assim, falam assim, nossa, eu trabalho, faço isso. Cuida de todo mundo, mas não cuida dele. Isso aí. Não cuida dela. Cuida do filho, cuida do marido, cuida da família, cuida de tudo. E ela, né? E ela. E onde é que está? Sim, sim. O que ela faz? Né? Às vezes fica igual formiga, só trabalha. Sim. Trabalha, vai para casa, dorme e tal. Mas e aí, cadê o seu lazer? Isso. Cadê o seu prazer de sair, poder se divertir, poder dançar, aprender a dançar, ouvir uma música, poder andar num parque, poder fazer um passeio, passear com seus filhos, passa tão rápido. Então, às vezes, coisas pequenas da vida as pessoas esquecem. Né? Coisas pequenas assim, você fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Poxa, mas você pode fazer um passeio no parque com seus filhos, ver seus filhos crescerem. Você entendeu? Você pode reunir com as pessoas e confraternizar. Então, assim, você pode congregar na sua comunidade, na sua igreja. Então, são muitas coisas que você pode fazer, não necessariamente dependendo de dinheiro. Mas eu entendo também que a doença vai tornando as pessoas mais obtusas e elas não conseguem perceber isso. E aí eu preciso que alguém chegue, olha, vamos ampliar essa lente, vamos ampliar isso para você poder ver que existe mais coisa do que aquilo que você está vendo. Essa lente está focada só no negativo. Vamos ampliar ela para que ela consiga ver um mundo que existe, que você pode aproveitar. Eu acho que o tratamento começa por aí, essa mudança de postura. O medicamento, etc., vai vir consequentemente conforme a necessidade, mas principalmente mudança de postura. Sim. Rodrigo, eu falo muito da espiritualidade porque na minha visão tudo é por honra e graça do Senhor, né? Nosso Pai Celeste, as coisas aqui são, eu falo até pela minha vida, já falei algumas vezes aqui atrás, as coisas acontecem na minha vida não só pela força do meu braço, do meu conhecimento, mas também alguns podem dizer sorte, né? Mas eu digo isso que vem de Deus. Eu tenho até uma frase lá em casa, eu tô falando que assim, não foi sorte, foi Deus. Mas por que disso? Existem algumas frases dentro da própria Bíblia, vamos falar, não, eu não sou religioso, mas eu falo para vocês, então estude um pouquinho mais a Bíblia e entenda um pouquinho da psicologia positiva que existe dentro da Bíblia. Então, existem algumas frases dentro da Bíblia que eu coloco comigo e toda vez que eu estou tendo um pensamento negativo, que eu começo a pensar de uma forma diferente, que eu não sou capaz, ou que eu acho que eu não sou merecedor, ou que eu trago essa culpa que o Rodrigo acabou de falar, né, de coisas que aconteceram no passado, eu não consigo mudar mais isso. Posso ter feito realmente coisas erradas no passado e fiz coisas erradas no passado, mas já ficou no passado. Eu não posso ficar voltando e tirando isso toda hora e me auto-sabotando, eu colocando, né, a culpa em cima de mim. Então eu tenho ali, Rodrigo, algumas frases que eu coloco sempre comigo, né? Uma delas, a principal delas, é que está escrito mesmo, né, nas escrituras sagradas ali, o que tu pensa, tu és. Já está lá, já diz, né? Então, assim, se eu penso que eu sou capaz, eu estou certo, eu sou capaz. Se eu penso que eu não sou capaz, eu também estou certo, porque com certeza eu não vou fazer aquilo, porque eu já coloquei uma limitação dentro da minha cabeça. Então, o que eu penso? Eu falo de modelagem. Se alguém já passou por aquela situação que você está passando, ou eu tenho uma referência, alguém conseguiu fazer, eu tenho certeza também que eu consigo. Então, se eu tenho várias pessoas que tiveram câncer de mama, estão curadas, eu não tenho que focar naquelas pacientes que não deram certo o tratamento. Eu tenho que focar nas pacientes que deram certo o tratamento e eu vou fazer de tudo para chegar realmente nessa situação. Uma outra frase que tem dentro da Bíblia é que de tudo você deve guardar o seu coração e a sua língua. Seu coração são as nossas emoções. Então, quando algo de ruim acontece com nós, a gente tem que ressignificar isso o mais rápido possível para que isso não fique guardado ali no seu subconsciente, no caso, no nosso coração. Porque aí vai ser mais difícil de eu tirar, né, Rodrigo? Com certeza. Então, eu acredito que é isso também que você, hoje, na modernidade, você diz. Aconteceu algo de ruim com você? Meu amigo, tudo bem. Você errou, eu erro também, nós somos humanos. Tá tudo certo. Se arrependeu do que você fez? Arrependi. Então, não faça mais isso. Jesus, quando viu lá a prostituta, né, que pegou a mulher adúltera da época, na época era apedrejamento, né, para Israel na época, e os fariseus queriam, na verdade, pegar Jesus de qualquer jeito. Falou assim, eu vou lá, porque se Jesus falar que não devo apedrejá-la,
ele está contra a lei de Moisés, que é a lei nossa, então nós vamos apedrejar ele também. E se ele falar que está tudo certo, né, se ele falar que é para apedrejar, ele fala tanto que a gente tem que cuidar das pessoas, que tem que perdoar, por que ele está falando. Então, colocou Jesus numa situação difícil. Qualquer resposta que ele desse, ele estaria numa situação difícil. Ele ficou desenhando, e o pessoal perguntando, e aí, Jesus, o que a gente faz com ele? Falou assim, olha, quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Tá tudo certo. Se vocês são pessoas idôneas, não tem problema nenhum, e vocês acreditam que vocês nunca erraram na tua vida, pega uma pedra aí e taca. Começou com os mais velhos, as pessoas começaram a refletir e viram que todos têm, né? Todos nós temos pecados, todos nós somos pecadores. E a frase também que Jesus sempre fala assim, olha, errou, arrependei-vos e não pecai mais. Falou, olha, eu também não vou te condenar. Vá para a tua casa, arrependei do teu pecado e não cometa isso mais. É o que a gente tem que fazer com os nossos pacientes, né? Olha, você errou. Eu não tenho que ficar perguntando por que eu tenho câncer ou quem que aconteceu. É para que e como eu vou fazer. Para que isso aconteceu, o que eu posso tirar de bom nisso e o que eu vou fazer daqui para frente para sair dessa situação. Porque senão você entra num looping, né? Você não consegue sair, você fica voltando sempre naquele pensamento obsessivo. Isso. De que você cometeu algum erro, que houve a culpa de alguém, e aí você tenta achar uma explicação e muitas vezes não tem uma explicação. Na maioria das vezes. Não tem. É uma questão genética, né, associada a fatores ambientais, etc., que levaram a esse desfecho. Então, o que você tem hoje é o diagnóstico e buscar o melhor tratamento. Isso, né? É isso aí. É o que eu recomendo, Rodrigo. Eu sempre faço isso aí e tem dado certo, né? Eu sempre falo. E outra coisa que eu costumo dizer também, além do apoio que a mulher ela tem que ter dos familiares, eu mostro que também eu estou junto. Né? Eu acredito, falo assim, olha, esse problema ele não é só seu, é meu, é da minha clínica, porque a gente prioriza esse tratamento humanizado. Quando a gente fala de paciente oncológico, isso é SUS, isso é particular, isso é convênio, o tratamento ele tem que ser humanizado. Até hoje, eu saio da minha casa, peço para que o meu dia seja abençoado, e todas as pessoas que entram dentro do meu consultório têm que sair melhor. Posso não resolver o problema, porque eu não resolvo o problema de todo mundo, né? Eu não faço mágica, eu não prometo coisa que eu não faço, mas uma coisa que eu sempre faço, falo a verdade, comento o que realmente qual é a possibilidade de cura, qual é o tratamento, conforto, dou a saída, a solução, e as pessoas que entram dentro do meu consultório têm que sair melhor do que que entraram. E eu acredito com você também, Rodrigo. Como é que está assim, hoje, eu falei um pouquinho de depressão, aí eu comecei a falar, você acabou não falando. Como é que está assim no seu consultório? Tem muita gente com diagnóstico de depressão, o que você está fazendo? Orienta algum tratamento alternativo também, ou só medicamentoso? Não, assim, a depressão ela é uma realidade, ele é um transtorno muito frequente, né? As pessoas estão realmente muito deprimidas e ansiosas também. É o que eu falei para você, passa inicialmente por uma mudança de postura diante da vida. Então, dependendo dessa gravidade, vai fazer tratamento medicamentoso? Vai, mas não é só isso. O medicamento, ele é uma parte desse tratamento. Então, existe a mudança do estilo de vida, existe uma alimentação mais equilibrada, existe um descanso mais coerente, você dormir, você recuperar a sua energia gasta, você ter uma atividade física, sair do sedentarismo, você ter atividades positivas, atividades lúdicas, coisas que vão trazer bem-estar. Se você tem essa sua religiosidade, se você acredita em Deus, eu acho que é um fator muito positivo. Então, vá para a sua religião, busque a sua religião, comungue. Se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, se você é budista, judeu ou islâmico, seja qual for a sua religião, se encontre com a sua religiosidade, entendeu? Busque fazer isso, busque estar ativo nisso. Isso tudo passa pelo processo do tratamento. E aí, muitas vezes, também a gente vai precisar fazer uma psicoeducação, vou precisar encaminhar para uma colega psicóloga, para que se faça uma terapia voltada para entender essas dores, poder melhorar essas dores, poder curar, talvez, essas feridas do passado que estão ali abertas, estão machucando, estão, digamos, liberando toxinas para alimentar esse quadro depressivo.
E muitas vezes o paciente não necessariamente vai necessitar do medicamento. Isso é importante ressaltar. Tem pacientes muitas vezes que vêm no consultório, a gente conversa, troca uma ideia, faz a mudança do estilo de vida e aí então a pessoa volta bem e mantém esse estilo, mantém a psicoterapia, não necessariamente vai medicar. Agora, o que acontece com as pessoas? Demoram muito para vir. Então, quando ela vem no consultório, quando ela chega a vir, o processo está um pouco avançado. Então, ela já perdeu funcionalidade, ela já não está dormindo, ela já não consegue se concentrar, ela já não consegue realizar as tarefas de uma maneira coerente como ela fazia antes. Então, eu vou deixar, aí eu vou falar, não, tenta fazer tudo isso e aí vamos ver. Não, eu não posso perder tempo. Não dá. Entendeu? Não dá para mim. Então, eu vou precisar entrar com medicamento que daqui 2, 3 semanas eu já vou ter uma virada, vou ter uma melhora desse quadro. Então, eu preciso ganhar tempo com isso. Não vou deixar essa pessoa sofrer, porque ela está perdendo produtividade. E muitas vezes chega até com pensamentos suicidas, né? Sim. Chega lá já num grau de depressão alto que já está pensando em que a vida acabou por ali. Por ela já estava bom demais acabar por ali, né? Porque o que acontece? Os pensamentos suicidas, ele é um pensamento intrusivo, não é da pessoa. Então, acontece da pessoa ter um pensamento como esse e ela fala assim, depois que ela melhora, fala, eu não sei de onde veio. Parecia que não era eu. Era uma coisa que vinha ao meu encontro e eu não sabia como sair dele. De tão intenso que é esses pensamentos. Então, às vezes, a pessoa, poxa, mas você não tem Deus, você não tem família, você não tem... A pessoa não consegue ter essas percepções. Então, nós temos inúmeros exemplos dentro da mídia mesmo, de pessoas religiosas, padres, pastores que passaram por processo depressivo. Então, não é falta de Deus. Tem umas pessoas ricas que passaram por depressão, não então não é falta de dinheiro. Pessoas super saudáveis, pessoas muitas vezes esportistas que passam por depressão, então não é a questão só de cuidar da saúde. Então é um problema muito mais complexo e a gente precisa ter esse cuidado. Por que você vai adiar esse encontro? Por que você vai esperar acontecer um agravamento dessa doença para você procurar? Então você percebeu que está perdendo funcionalidade, que você não está, que as pessoas estão notando que você está diferente, procure ajuda, procure um profissional, converse com o seu médico, por exemplo, você vai no seu cardiologista, vai no seu ginecologista, conversa, olha doutor, eu estou passando por isso, o que o senhor acha? O próprio colega vai orientar e se ele falar assim, nossa, eu acho que você precisa passar num psiquiatra, isso vai acontecer. Então, compartilhe, não tenha medo, não tenha vergonha, entendeu? Isso é passado. Essa questão do estigma é algo passado. Por quê? Porque as doenças mentais ao longo da história foram negligenciadas. E o cinema também contribuiu para isso. Infelizmente, a gente vê o cinema fazendo o quê? Pessoas com transtornos mentais, quadros horrorosos, pessoas psicopatas. Tudo. Então, as pessoas têm medo. Criou-se um clima de medo dentro do adoecimento mental. Mas o adoecimento mental é isso, é queda da funcionalidade, é não dormir bem, é estar mais irritado, é se colocar em situações de risco por questões outras, como, por exemplo, perda do controle. Então, não é aquela coisa psicopática que a gente vê no cinema. Vê no filme, né? Isso é sai muito... matando todo mundo. Não, isso aí é... Quantas vezes a gente vê casos assim, numa população mundial, a gente tem... É raríssimo, não é uma coisa assim frequente. Uma vez ou outra você vê uma questão no serial killer, uma coisa assim. Então, isso só serviu para estigmatizar a doença mental. Mas hoje está mudando, então as pessoas têm informação, a informação ela é libertadora, conhecimento liberta, então as pessoas podem se cuidar, podem tratar, então pode buscar ajuda, então você pode ser feliz. Então isso é o mais importante, a gente está nessa vida e a gente tem uma certeza na vida, que um dia isso aqui vai passar e a gente vai passar para um outro lado, para quem acredita na espiritualidade. Mas uma coisa que eu acredito é que a gente pode ser feliz nessa vida, a gente tem que tentar ser feliz nessa vida. Entendeu? Essa é a nossa obrigação. E muitas vezes, Rodrigo, a felicidade, você já falou, a felicidade está nas pequenas coisas. Não é no dinheiro, não é no resultado seu como profissional. Esses dias eu estava caminhando no parque, né, e te encontrei no parque. Mas sabe, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu caminho no parque? Ficar observando a natureza, né? Olhar um passarinho, olhar uma árvore. E a pessoa que está depressiva, a primeira coisa que ela tem que fazer é movimentar. Você tem que tirar ela daquele quarto escuro dela lá, que ela, no começo ela não quer sair de lá, né? Então, assim, põe ela para movimentar, põe para fazer atividade física e vai ver como as coisas, elas são, cada coisa está no seu devido lugar. Você vai olhar ali um lago, você vai olhar uma árvore, você vai entender o crescimento da árvore, né? Que ela passa pelas fases. Agora a gente está numa época muito seca,
A árvore está seca, está caindo as folhas, de repente começa a chover, ela começa a brotar, ela começa a florescer. A nossa vida é igual. Se a gente começar a ver a natureza de uma forma geral, a nossa vida é igual. E a nossa vida é muito boa. Sim. Porque a gente fala assim, a natureza é bonita? A natureza é linda, tudo bem. Mas vai ser um animal da natureza para você ver. O perrengue que o bicho passa para sobreviver, para, né, se livrando de predador, caçando comida. Você corre atrás de comida e tem que correr de alguém que está atrás de você para te comer. Você então, a gente vive uma vida assim, o ser humano ter essa capacidade de se adaptar, mesmo. De resolver os problemas, de você poder confraternizar. Tudo isso é muito gratificante. Sim. Entendeu? Então, a gente está realmente no topo da cadeia, né? do filo animal ali, porque a gente consegue obter prazeres de diversas formas. Né? A gente tem um teto para morar, a gente consegue trabalhar, a gente consegue confraternizar. Então, é muito bom ser isso. E o que a gente tem que fazer é aproveitar a vida ao máximo. Isso, Rodrigo. Isso aí. Você chegou num ponto que é o que eu sempre toco nisso, né? Porque muitas vezes você fala assim, felicidade, né? A pergunta é, o que é felicidade? Para mim, eu posso ter um parâmetro de felicidade, você pode ter outro. Eu posso ser feliz porque eu estou tomando aqui, né? Não é essa aqui é água, mas eu estou tomando minha cerveja. Ou a outra pessoa é feliz porque ela está próxima do filho. Então, assim, a gente tem várias formas de falar de felicidade. A mesma coisa de sucesso. O que é uma pessoa de sucesso para você? Uma pessoa bem-sucedida no emprego, é uma pessoa rica, é uma pessoa que tem uma família maravilhosa. O mais importante na nossa vida é a gente ter o bom senso. É você saber que nós precisamos do equilíbrio. Eu tenho que estar bem comigo mesmo, eu tenho que estar bem com a minha esposa, eu tenho que estar bem com os meus filhos, eu tenho que estar bem no meu trabalho, eu tenho que estar bem na minha parte física, eu tenho que estar bem na minha parte emocional. Dessa forma, a gente pode falar de felicidade, a gente pode falar de sucesso. E o mais importante que eu vejo de tudo isso, que você deve perceber isso no seu consultório, é que as pessoas, elas não admitem que erraram. A gente volta de novo, a gente chama de autorresponsabilidade. Ou seja, a culpa de eu estar em determinada situação na minha vida é única e exclusivamente minha. Existe também uma frase bíblica que é a lei da semeadura, o que você planta, você colhe. Eu estou colhendo hoje, no meu presente, o que eu plantei alguns anos atrás ou alguns meses atrás. Então, assim, isso aí é uma das coisas mais certas da vida. O que você planta, você colhe. Plantar, ele é opcional. Você pode plantar se você quiser. Se não quiser plantar nada, você não vai colher nada. Você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Você planta coisas ruins, com certeza também você vai colher. Então, hoje, o que eu sou hoje, o que eu vivo hoje, em todas as áreas da minha vida, eu estou vivendo o que eu plantei anteriormente. Aí eu começo a reclamar da minha vida, mas eu não quero mudar a minha vida. Então, assim, o que eu estou fazendo realmente para mudar daqui para frente, para eu ter um resultado diferente? Eu quero ter um resultado diferente, mas eu continuo plantando aquela sementinha ruim que eu plantei um tempo atrás, mas eu continuo plantando hoje, né? Meu casamento não está bem, eu era uma pessoa infiel e eu continuo sendo infiel hoje, mas eu quero estar bem. Então, assim, não tem coerência. As pessoas, elas têm que entender que autorresponsabilidade. A única pessoa que você consegue mudar é você mesmo, né? Então, assim, chega no seu consultório, eu acredito que chega lá um casal, fala assim, mas doutor, olha aqui, fala para ele isso, fala para ele isso. Mas fala assim, você já olhou para você já entendeu o que você está fazendo de errado no seu relacionamento. Então, assim, vamos começar a mudar você, vamos começar por você, depois a gente vai no seu marido, no seu filho, quem seja, vamos conversar com você. Porque a partir do momento que a pessoa muda, o contexto geralmente muda, né, Rodrigo? Isso é uma coisa interessante, você falou o seguinte, muitas vezes as pessoas falam assim, a pessoa está sendo tóxica, fazendo isso, não sei o quê. Mas aí entra uma coisa, cadê o seu amor próprio? Isso, é isso aí. Entendeu? É isso aí. E aí entra um pouco a Bíblia, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Mas peraí, se a pessoa não se ama, então você precisa se amar, Sim. você precisa se valorizar essa pessoa que você é, Sim. valorizar quem você é. Sim. Porque a partir do momento que você dá esse valor, essa importância a você vai entender que a outra pessoa não tem o direito de vir ser tóxica, de vir manipular, de vir falar o que ela pensa e achar que você tem que aguentar tudo sozinho, tudo quieto. Então, Sim. a partir do respeito, Sim. do seu autorrespeito. Então, a partir do momento que você começa a se posicionar, se amando, valorizando o seu ser,
você começa a ter uma postura mais proativa diante dessas pessoas, tá bom? E você pode até mudar esse relacionamento. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está sendo ali uma pessoa controladora, uma pessoa que está sendo possessiva, a partir do momento que você se respeita, você se conhece e coloca limites, essa pessoa pode mudar através da sua decisão de mudança. Isso aí. Pessoal, vou pedir mais uma vez aí, compartilhem, dê likes, né? Você vê, são ferramentas poderosas aqui que o Dr. Rodrigo tá colocando, né, pra gente. E eu tenho certeza que vai ajudar todos vocês. Se você é um paciente oncológico, você não é um paciente oncológico, é no nosso dia a dia mesmo, né? E é normal, essa oscilação é normal de um dia a gente estar mais quieto, um dia a gente não querer conversar, um dia a gente não querer trabalhar, mesmo que a gente goste do nosso trabalho, porque nós somos seres humanos e o nosso humor, ele realmente varia. E são vários fatores que fazem essa variação, né, Rodrigo? Sim. E hoje, em relação à ansiedade, né? A gente chama hoje de TDAH, né? Ansiedade, né? E como é que está sendo também, assim, a sua experiência em relação a esse diagnóstico aí? Muitas pessoas vêm com esse pré-diagnóstico, né, de TDAH, né? Falam assim, o doutor tem TDAH. Já vem. Por quê? Porque tem muitos sintomas do transtorno de ansiedade que se parecem com o TDAH. Então, o que acontece? A pessoa que está com uma ansiedade generalizada, ela está acelerada, o pensamento está rápido, ela não consegue se concentrar, ela esquece os afazeres, ela perde objetos, ela se perde na sua produtividade, ela não consegue desempenhar as tarefas que ela fazia, entendeu? Ela não consegue estudar mais, memorizar o que ela memorizava antes. Então, ela de repente fala assim, nossa, eu tenho TDAH. Aí vai lá e toma um psicoestimulante, que vai piorar a ansiedade. Sim, sim. Não vai resolver e vai piorar. Mas eu posso ter TDAH e ansiedade? Pode. Geralmente, o que eu faço? Eu trato a ansiedade. Para controlar essa ansiedade, no segundo momento eu venho e trato esse TDAH. Sim. A partir do momento que a gente vê que esse paciente realmente tem esse TDAH. Sim. Entendeu? Então, a internet é muito boa, porque ela traz muita informação, mas as pessoas hoje buscam também muito o autodiagnóstico. Então, as pessoas querem colocar as pessoas dentro de caixinhas. Entendeu? Então, todo mundo, esse é narcisista. Isso. Esse aqui é não sei o quê. Então, assim, se você olhar, então, parece que o mundo é feito de narcisista, porque todo mundo acha que tá nessa caixinha, nessa caixinha de narcisista, e não é por aí. Um transtorno de personalidade, ele leva tempo para ser feito. Não é uma coisa tão evidente assim. Isso é um acompanhamento longitudinal. Não é um corte transversal. Muitas vezes você está vendo a pessoa aqui hoje, é como se fosse uma fotografia. Você vê aquela pessoa naquele momento. Mas não é isso. O transtorno mental, ele é um filme. Você precisa acompanhar essa pessoa ao longo da vida dela, ao longo daquele período. Peraí, ela começou a adoecer nesse trabalho, como é que foi vindo até esse trabalho, até agora, o que foi perdido, como é que está isso? Ela não era assim antes. Opa, peraí, então antes desse trabalho ela funcionava bem, a partir desse trabalho, a partir dessa ruptura, houve essa mudança. Então isso é um filme, não é uma fotografia. Então muitas vezes a pessoa vem com aquele momento, então no momento, muitas vezes, você vai ter um monte de transtorno, entendeu? Porque às vezes tem substância envolvida, álcool ou outra substância, né, que vai alterar esse humor dessa pessoa. As pessoas confundem muitas vezes a tristeza com depressão. Sim. Porque o que é a depressão? A depressão é uma síndrome. Essa síndrome, dentre outras coisas, você tem um humor deprimido, mas você também tem a falta de interesse, a anedonia, certo? Agora, o que difere a tristeza? A tristeza é algo momentâneo, é algo passageiro. Eu não perco o contato com a realidade. Então, por exemplo, eu continuo sentindo... É um sentimento normal, né? Tristeza é normal. A tristeza é normal. Eu não perco aquele contato com a afetividade, sabe? Com as pessoas próximas. Então, peraí, eu tô triste aqui, mas um amigo chama eu para conversar, alguma coisa, eu vou lá, dar uma melhorada, dar uma animada. No quadro depressivo é como se você se isolasse, você se perdesse esse contato com as pessoas, entendeu? Então a pessoa fica muito mais isolada, ela fica muito mais triste, ela não tem mais vontade de fazer as coisas. Então é algo muito mais complexo e algo que é mais duradouro, não é momentâneo. Não é porque você brigou com o namorado, por você ter brigado com o namorado, com certeza vai deixar você triste. Pode virar uma depressão? Até pode. Sim. Até pode, Sim. Mas não é isso só. Sim. Então a gente precisa começar a olhar as coisas de uma maneira muito mais ampla
né? Assim, não tentar diagnosticar as pessoas. Às vezes as pessoas acham que conversam comigo, acham que eu vou analisando as pessoas. A última coisa que eu faço é analisar meus amigos, analisar as pessoas que eu convivo. Porque eu estou no consultório conversando com as pessoas o tempo todo. Então, eu saio dali, fica ali e acabou. Então, eu vou para minha casa, vou ver, eu não converso sobre medicina na minha casa, não converso nada. Então, fica tudo ali. E é saudável isso, né, Rodrigo? Então, você viver 24 horas a medicina, isso vai te adoecer também, porque as pessoas acham que o médico não adoece, né? Sim. Então, a gente vai adoecer também. A gente também tem raiva, a gente sente, muitas vezes, tristeza, alegria, que é normal, mas que são emoções humanas. São emoções humanas. Agora, o que eu faço com essa raiva, o que eu faço com essa tristeza, é o que faz a diferença, né? Sim. Se eu vou guardar ela aqui dentro e vai ficar aqui, vai virar uma mágoa, vai virar um rancor, vai virar uma depressão, vai depender do que eu faço com ela, de como eu significo. Por isso que muitas vezes a terapia é importante para esses pacientes, para eles aprenderem a modular, a lidar com esse sentimento, a transformar. Você pode até sentir, de repente, o ciúme, mas como que você vai comportar com esse ciúme? Eu vou brigar, eu vou xingar, eu vou ofender a pessoa? Ou eu vou sentir o ciúme e vou pensar, não, essa pessoa está comigo porque ela me ama e eu tenho uma história com ela e isso não faz parte da minha vida. E pronto, vai deixar aquilo passar. Então, como você vai fazer, como você vai responder essas emoções, que é o que realmente importa. Legal, Rodrigo. Olha, é sempre um prazer estar batendo esse papo com você aqui, mas nós estamos agora chegando na reta final aqui do nosso podcast, nosso bate-papo, né? Assim, para todo mundo que está nos vendo aqui, né, nos assistindo, qual é assim, a sua mensagem final? O que você fala assim, olha, de tudo isso eu gostaria que vocês saíssem daqui de hoje, se não entendeu nada ou se não pegou nada, isso aqui é importante, vai fazer diferença na vida de vocês. Bom, eu acho que o que vai fazer a diferença na vida das pessoas é elas se amarem, elas cuidarem, ter uma proatividade em relação a si mesmo, ela cuidar de si, se valorizar, poder fazer uma atividade física, poder dormir bem, poder se premiar nas pequenas coisas da vida. Então, ter essa postura mais respeitosa quanto a ela, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, isso vai fazer a total diferença. Isso vai preservar as pessoas do adoecimento. Porque a partir do momento que você se cuida, a partir do momento que você faz isso, você vai prevenir que essa doença aconteça. Pode vir? Pode, mas o tratamento vai ser muito mais leve. Sim. Rodrigo, muito obrigado, né, pela sua participação aqui, por você ter, né, se dedicado aí, saiu da sua casa, tá aqui com a gente, né? Foi uma grande honra. Eu tenho uma admiração muito grande por você, pela pessoa e pelo profissional. E se vocês gostaram, né, do conteúdo, mais uma vez eu peço aí para vocês compartilharem, dar um like. E vamos aguardar aí os nossos próximos episódios. E mais uma vez, Rodrigo, mais uma vez a gente vai voltar a bater um papo sobre isso, porque é um tema muito interessante. E hoje é uma das doenças que mais assolam hoje a população mundial, não é só brasileira não. Tá bom? Um grande abraço a todos aí e até a próxima.